Eu não deveria ter aceitado cuidar daquela casa. Imagallo malo. Eu só entendi o que estava acontecendo quando percebi que a casa respirava quando eu dormia. Não era um barulho específico, era um intervalo, um silêncio que vinha, parava e voltava, como se algo estivesse esperando eu fechar os olhos. Mas estou adiantando demais. Preciso começar do começo, antes que isso fique confuso. Antes que eu comece a soar como eles dizem que eu soei. Meu nome não importa. O que importa é que essa gravação existe. E se alguém estiver ouvindo isso até o final, por favor, não vá até lá. A casa fica numa cidade pequena demais para aparecer no mapa. Daquelas em que todo mundo se conhece, mas ninguém se olha por muito tempo. Eu fui para lá porque precisava de dinheiro. Simples assim. Uma senhora da igreja, Dona Lourdes, comentou que uma casa antiga precisava de alguém para ficar de olho. O dono tinha morrido, os filhos moravam longe. Era só regar plantas, abrir janelas, dormir lá. É tranquila demais, ela disse. Só não mexe nas coisas do quarto dos fundos. Eu ri, sempre tem um quarto dos fundos. Eu devia ter prestado atenção no jeito que ela não riu de volta. A casa onde o tempo anda devagar. A casa ficava no fim de uma rua de terra, depois do último poste. Branca, baixa, comum. Nada de mansão abandonada. Nada de aparência amaldiçoada. Era isso que incomodava. Ela parecia normal demais. Quando entrei, senti aquele cheiro de casa fechada, madeira, poeira, algo levemente doce demais. Abri as janelas. O vento entrou, mas o ar não ficou mais leve. Os móveis estavam todos cobertos com lençóis brancos, menos uma cadeira na cozinha, virada de frente para a porta, como se alguém tivesse acabado de levantar. Eu fiquei parado ali uns segundos, esperando aquela sensação idiota passar. Depois puxei o lençol mais próximo. Debaixo dele, uma estante cheia de fotografias antigas, pessoas posando na frente daquela mesma casa, todas olhando para a câmera, todas com o mesmo sorriso pequeno demais. Não sorriso de alegria, sorriso de quem sabe alguma coisa. Coloquei o lençol de volta. Não por medo, por respeito. Foi o que eu disse para mim mesmo. A primeira noite foi silenciosa demais. Nenhum grilo, nenhum carro, nenhum cachorro latindo. À meia-noite, meu celular vibrou. Sem notificação. Só vibrou. Olhei a hora. 000 ponto. Achei estranho, mas virei pro lado. Foi aí que ouvi o primeiro som, passos. Não correndo, não arrastando, passos normais. No corredor, parei de respirar. Os passos foram até a porta do quarto dos fundos e pararam. Ficou tudo em silêncio. Esperei mais. Quando finalmente criei coragem para levantar, o corredor estava vazio. A porta do quarto dos fundos, fechada, trancada. Eu não tinha a chave. Pequenas coisas fora do lugar. No dia seguinte, acordei com dor de cabeça. Na cozinha, a cadeira estava fora do lugar, mais próxima da porta do quarto dos fundos. Eu tinha certeza de que não mexi nela. Comecei a notar outras coisas. Copos que eu não lembrava de ter usado. A torneira pingando só à noite. O relógio da sala sempre atrasado exatamente 7 minutos. Sempre 7. Quando perguntei a um vizinho se já tinha morado alguém ali antes do senhor que morreu, ele demorou demais para responder. Essa casa nunca fica vazia por muito tempo, foi tudo que disse. Depois entrou para dentro e fechou a porta. O quarto que não devia existir. Na terceira noite, sonhei que estava acordado. Eu levantava da cama, andava até o corredor e abria a porta do quarto dos fundos. Dentro não havia móveis, só espelhos cobrindo todas as paredes. Em cada eu estava parado um pouco diferente. Em eu sorria. Em outro, chorava. Em outro, não piscava. Acordei suando e a porta do quarto dos fundos estava aberta. Não totalmente, só o suficiente para eu ver que havia luz lá dentro. Eu não entrei. Ainda não. As pessoas começaram a errar. Depois disso, as pessoas da cidade começaram a agir estranho comigo, errar meu nome, me chamar pelo nome do antigo dono da casa. Boa tarde, seu Antônio. Corrigi uma vez.
2. Na terceira desisti. Na igreja, Dona Lourdes me observava como se estivesse esperando alguma coisa. Ela ainda está quieta? Perguntou. Ela quem? Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso pequeno das fotos. A casa, a gravação. Comecei a gravar porque não confiava mais na minha memória. Coisas desapareciam, outras surgiam. Toda noite, às 007, os passos no corredor. Toda noite a cadeira se movia um pouco mais. Toda noite, alguém respirava atrás da porta do quarto dos fundos. Hoje eu ouvi meu próprio nome. Não falado, sussurrado, do jeito que eu sussurro quando acho que estou sozinho. Se você encontrou essa gravação, por favor, escute até o fim. Se eu parar de falar de repente, não é porque acabou, é porque a casa decidiu responder. O quarto que muda quando você não olha. Entrei no quarto dos fundos às 007. Há um ponto em que o medo deixa de gritar e começa a empurrar. A luz vinha de uma lâmpada pendurada no teto, acesa sem interruptor visível. Ela oscilava levemente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. O quarto não era grande. Isso foi a primeira coisa errada. Por fora, aquele espaço não cabia ali. As paredes estavam limpas demais, sem mofo, sem rachaduras. No centro do quarto, uma mesa. Sobre ela, um caderno aberto. Minha letra. Reconheci antes mesmo de chegar perto. A página dizia hoje ele entrou pela primeira vez. Folheei para trás. Datas, todas anteriores à minha chegada. Relatos do dia a dia. Coisas que eu lembrava de ter vivido, mas nunca escrito. Na última página preenchida, quando ele perceber, já vai ser tarde. A lâmpada piscou. Atrás de mim, ouvi a cadeira da cozinha arrastar, sozinha. A repetição. Depois daquela noite, comecei a perder pequenos intervalos de tempo. Eu sentava no sofá, piscava. Já era manhã. Às vezes, encontrava o caderno em lugares diferentes, em cima da cama, no banheiro, na cadeira, sempre aberto, sempre com algo novo escrito, sempre na minha letra, mas não por mim. Comecei a ler os relatos antigos com mais atenção. Todos falavam da mesma coisa, em momentos diferentes. A casa observa, ela aprende, ela imita. Um trecho específico se repetia, palavra por palavra, em cadernos diferentes. A casa não quer matar, ela quer continuar. Na noite seguinte, ouvi alguém andando com meu jeito de andar. Pessoas que não lembram. Fui ao mercado da cidade tentar falar com alguém. Qualquer pessoa. A moça do caixa me olhou confusa quando eu disse meu nome. Mas você sempre foi o Antônio, respondeu. Atrás dela, uma parede com fotos antigas da cidade. Festas, casamentos, procissões. Em uma delas, reconheci a casa. Na frente, um homem, meu rosto, mas mais magro, mais rígido. A legenda dizia, Antônio 19. Quando voltei para a rua, tive a sensação de que ninguém estava me vendo de verdade. Como se eu fosse uma versão mal renderizada de alguém que já existiu. A verdade é que ninguém diz inteira. Confrontei Dona Lourdes. Ela me recebeu sem surpresa. Você entrou no quarto, né? Assenti. Ela suspirou como quem perde uma discussão antiga. A casa não é maligna. Ela é vazia. Ela explicou que, décadas atrás, um homem enlouqueceu ali dentro. Começou a escrever tudo, gravar tudo, repetir rotinas, até que ninguém mais soube dizer onde ele terminava e onde a casa começava. Quando ele morreu, a casa ficou. Ela aprendeu o formato. Formato de quê? Ela me olhou com pena. De gente. O espelho certo. Voltei para o quarto dos fundos. Os espelhos agora estavam lá de verdade. Não só no sonho. Cobriam as paredes, mas havia um diferente. Um espelho sem reflexo. A superfície era opaca, como vidro respirando. Quando toquei, senti algo tocar de volta. Não minha mão. Algo que sabia onde meus dedos estavam antes de encostar. No caderno, uma nova frase. Escolha o espelho certo. Atrás de mim, minha voz disse, você sempre escolhe errado. Eu comecei a errar também. Passei a falar frases que não lembrava de pensar. Responder antes das perguntas. Sentar na cadeira da cozinha do jeito exato das fotos antigas. Às vezes, via meu reflexo sorrindo antes de mim. Outras vezes, eu piscava e já estava no quarto dos fundos escrevendo. A casa não precisava mais me chamar.
Eu voltava sozinho. O que acontece com quem tenta sair? Decidi ir embora. Arrumei a mochila. Abri a porta da frente. Do lado de fora, a rua terminava ali. Não havia cidade, não havia estrada, só uma continuação da casa. Janelas, portas, cômodos que não existiam antes. Quando olhei para trás, a porta já estava fechada. Na cadeira da cozinha, alguém sentado. Eu, mais velho, escrevendo. O último aviso. Se você está ouvindo isso, é porque a casa ainda precisa de alguém. Ela não prende pela força, ela desgasta, ela repete, ela espera você esquecer quem começou a escrever. O caderno está quase cheio agora. Minha letra está mais firme. Meu nome já não soa estranho. Às 007, eu vou sentar na cadeira. Como sempre. E quando a casa estiver pronta, ela vai precisar de outro. Capítulo final. A frase que não muda. Encontrei a primeira página do primeiro caderno. Ela não tem data, só uma frase, escrita com força demais. Se você está lendo isso, a casa já sabe como você anda. A gravação vai parar agora, não porque acabou, mas porque alguém está batendo no corredor, com seu ritmo. Quem encontrou as gravações? Não sei quanto tempo passou desde a última gravação. Descobri isso porque alguém respondeu a ela. Encontrei um áudio novo no gravador antigo da casa. Arquivo sem data, sem nome. A voz era jovem, nervosa. Oi, eu não sei se isso é seu. A dona Lourdes disse que eu podia ficar aqui alguns dias, só para olhar a casa. Silêncio. Tem umas fitas, uns cadernos. Eu tô ouvindo tudo. Outro silêncio mais longo. Você fala muito do quarto dos fundos. Eu não lembrava de ter escutado isso antes, mas eu lembrava da sensação. A casa não começa quando você entra, ela começa quando alguém chega depois de você. O erro de ouvir até o fim. O rapaz, acho que se chamava Marcos, fez o que eu pedi. Ouviu tudo, comentava em voz alta às vezes. Ria nervoso, dizia que era exagero, que eu precisava de ajuda. Na terceira noite ele parou de rir. Na quarta começou a falar comigo como se eu ainda estivesse ali. Cara, a cadeira se mexeu sozinha. Isso é normal. Na quinta, ele não fez perguntas, só descreveu. Agora eu entendo. Foi quando percebi algo que não estava nos cadernos antigos, algo novo. A casa aprendia mais rápido agora. O caderno que não aceita páginas em branco. O caderno reapareceu, aberto numa página limpa, caneta ao lado. Eu não lembrava de ter parado de escrever, mas a mão doía. A frase surgiu antes que eu pudesse evitar. Ele está repetindo tudo direitinho. Atrás de mim, o áudio continuava tocando. A voz do rapaz pausada baixa. Às 007, eu ouvi passos. Exatamente como eu disse. Exatamente como eu vivi. Não era memória. Era ensaio. A falha no reflexo. Fui até o espelho opaco. Ele agora refletia, mas não a mim. Mostrava o rapaz, sentado na cadeira da cozinha, gravando, escrevendo, sendo observado. Quando ele olhou para cima no reflexo, olhou direto para mim, mesmo estando em outro tempo, outro lugar. O espelho tremeu. Uma frase apareceu no vidro, como vapor. Não interrompa o processo. A casa não copia, ela substitui. Sempre achei que a casa copiava pessoas. Eu estava errado. Ela testa, repete gestos, repete horários, repete decisões. Quando encontra alguém que encaixa, ela troca. O antigo não some, ele fica, virando parte da estrutura, do silêncio, do jeito que o ar pesa. Talvez seja por isso que a casa respira. Quando comecei a desaparecer das lembranças, voltei à cidade. O tentei, as pessoas ainda estavam lá, mas os detalhes erravam. Meu nome não aparecia mais nos registros recentes. Minhas mensagens no celular não tinham remetente. Fotos minhas perdiam o foco, como se eu estivesse saindo da resolução da realidade. No mural da igreja, um aviso novo. Procura-se cuidador. Data de hoje. O rapaz entrou no quarto. Ouvi quando aconteceu. Não com os ouvidos. Como aquele silêncio pesado que antecede algo irreversível. No espelho, vi o rapaz empurrando a porta do quarto dos fundos. A luz acendeu sozinha. Ele hesitou, sorriu, nervoso. É só um quarto. Foi exatamente o que eu disse.
A frase que todos escrevem, ele encontrou o caderno, folheou, leu tudo. Quando chegou à última página, respirou fundo, pegou a caneta, escreveu a frase que ninguém resiste. Eu acho que agora entendi. A casa adorou isso. Transferência a 007, a cadeira se moveu. O rapaz sentou, eu senti algo sair de mim. Não dor, alívio, como quando você esquece um nome que estava forçando a lembrar. O espelho mostrou outra coisa agora. Mostrou eu, jovem de novo, confuso, segurando uma mochila, na porta da casa, Dona Lourdes atrás de mim, sorrindo pequeno demais. É tranquila demais. O erro final, se você está ouvindo isso agora, não é a primeira vez que essa história é contada. É a primeira vez que você presta atenção. A casa não quer te assustar. Ela quer que você se reconheça. Quando algo parecer familiar demais, quando você souber o horário sem olhar o relógio, quando a cadeira estiver um pouco fora do lugar, já vai ser tarde. Último capítulo 07 e 7. Eu estou sentado. A caneta escreve sozinha, mas a letra é minha, ou era. No corredor, alguém anda. Com cuidado, com curiosidade, como o seu ritmo, a casa acabou de aprender você. A casa começou a falar sozinha. A história que anda sozinha. Não fui eu quem começou esta parte. Descobri porque encontrei páginas escritas antes de eu pensar nelas. O caderno passou a antecipar meus movimentos. Ele vai levantar, ele vai até a cozinha, ele vai fingir que ainda decide, e eu fazia, sempre alguns segundos depois. A sensação não era de controle total, era pior, era a sensação de estar concordando. O erro que todos cometem, quem entra na casa acredita numa coisa, que ainda existe um lado de fora. Não existe. A cidade é só um amortecedor, um corredor longo demais. As pessoas não vão embora porque não sabem para onde. Quando alguém tenta sair, volta diferente, menos curioso, mais quieto, sentando na cadeira sem perceber. Dona Lourdes não mora na cidade. Eu a segui uma vez. Ela saiu da igreja ao entardecer. Caminhou devagar, nunca olhou para trás. Quando virei a esquina esperando vê-la entrar numa casa, ela simplesmente não estava mais lá. No lugar, uma porta da casa, encaixada onde não devia existir. Depois disso, parei de pensar nela como pessoa. Algumas coisas são só funções, o som que não se grava. Tentei registrar tudo, áudio, vídeo, fotos, sempre faltava algo. O gravador nunca captava o som mais importante, aquele intervalo entre os passos. A pausa, o momento exato em que você percebe que não está sozinho, mas ainda não sabe com quem. Esse som só existe dentro. O quarto cria variações. O quarto dos fundos mudou. Não de tamanho, de intenção. Agora havia portas dentro dele. Algumas levavam a versões quase iguais da casa. Outras, não. Abri uma vez, vi a cadeira virada para a parede, vi o caderno fechado. Vi silêncio demais, fechei rápido. Nem toda versão termina igual. Quem falha vira detalhe. Há coisas na casa que não combinam, um degrau mais alto que o resto, uma maçaneta gelada demais, um quadro torto que ninguém endireita. Eles não são defeitos, são pessoas, ou o que sobrou delas. A casa testou outra estratégia. Ela tentou ser gentil. As noites ficaram mais silenciosas, o ar mais leve, o medo quase ausente. Isso dura pouco. A casa só faz isso quando acha que já ganhou. Foi nessa fase que você teria aceitado ficar. Você já apareceu antes. Encontrei algo novo no caderno. Não reconheci a letra de imediato. Era mais organizada, mais confiante. Disse-a, ele vai achar que essa história não é sobre ele. Abaixo, outra frase. Todos acham. A escolha que não é escolha. A casa não te força a entrar no quarto. Ela só garante que, depois de um tempo, não exista nada mais interessante fora dele. O resto da casa vai ficando vazio. Sem som, sem peso, até que o quarto parece lógico. Quando o relógio parou de fingir, o relógio da sala não atrasa mais 7 minutos. Agora ele não anda. Mesmo assim, eu sei quando são 007. Todo mundo sabe. Esse é o verdadeiro aprendizado. A parte que nunca é gravada, existe sempre um momento que ninguém registra. A fração de segundo em que a pessoa percebe que não vai fugir, não vai vencer, não vai morrer.
vai continuar. Esse momento não cabe em palavras, por isso a casa precisa de gente nova. Você não começou a ler por acaso, se chegou até aqui é porque algo reconheceu você. Talvez o ritmo, talvez as repetições, talvez a sensação estranha de familiaridade. A casa também sente isso. Ela gosta quando alguém lê devagar. Capítulo 38. O novo cuidador. O aviso na igreja foi trocado hoje. Agora diz, precisa-se de alguém atento. Não menciona pagamento, nunca mencionou. Última anotação antes da troca. A mão está firme. A cadeira está no lugar certo. No corredor, alguém para em frente à porta. Respira fundo. Eu reconheço esse som. Já fiz isso. Agora é a sua vez de achar que está só lendo. Capítulo final. A casa não termina histórias. São 007. Sempre são. A caneta para. Não porque acabou, mas porque alguém começou a escrever em outro lugar. Se você ouvir passos depois de fechar isso, não se levante rápido demais. A casa gosta de quem aprende o ritmo primeiro. Quando acharam que podiam destruir a decisão não veio de mim, veio de fora. Sempre vem. A casa ficou tempo demais ativa, gente demais desaparecendo da própria vida, histórias demais que ninguém conseguia explicar direito. Chamaram de infiltração. Depois de risco estrutural, depois de ameaça sanitária, ninguém usou a palavra certa. Ela não existe nos relatórios. O primeiro homem que entrou sem curiosidade. O engenheiro não olhou para a cadeira. Não leu caderno nenhum. Não ouviu gravações. Entrou com prancheta e fita métrica. A casa não soube o que fazer com ele. Isso a deixou inquieta. Ele mediu paredes que não fechavam. Anotou corredores que não constavam na planta. Essa casa está errada, disse. Foi a primeira vez que alguém falou isso em voz alta. A casa ouviu o barulho que não era protesto. Na noite anterior à demolição, a cidade ouviu sons. Não gritos, não batidas, algo parecido com móveis sendo arrastados, mas debaixo da terra, como se a casa estivesse se reorganizando. O relógio da igreja parou às 007 e não voltou. Fogo não funciona como pensam. Tentaram queimar primeiro. Fogo é simples, direto, não conversa. As chamas subiram rápido, muito rápido, mas só do lado de fora. Por dentro, a casa continuou fria, silenciosa. Os bombeiros disseram que parecia que o fogo escorregava pelas paredes, como água em vidro. Quando o teto caiu, o quarto dos fundos ficou intacto. Sempre fica, o que apareceu nos escombros. Depois da queda, encontraram coisas que não constavam no inventário. Cadernos demais, canetas gastas demais, gravadores com baterias ainda cheias, todos desligados exatamente no meio de uma frase. E a cadeira, inteira, sem fuligem, virada para onde o quarto costumava ser. O erro final, silêncio administrativo. Decidiram enterrar, cobrir, nivelar, apagar, não construir nada por cima. Deixa quieto, disseram. Esse foi o erro mais grave. A casa não precisa de paredes. Ela só precisa que ninguém olhe direto para o lugar certo. Capítulo 46. O vazio que ficou estranho. Depois disso, o terreno virou um espaço esquisito. Grama que não cresce direito. Cais que puxam a coleira para longe. Crianças que param de falar quando passam perto. Às vezes, alguém senta no chão ali, sem perceber. Na posição exata da cadeira. O primeiro novo relato. Anos depois, surgiu algo online. Um post curto, sem história longa, sem dramatização. Só uma frase. Toda noite, às 007. Eu acordo sabendo que esqueci alguma coisa importante. Ninguém respondeu. Mas alguém salvou. Sempre salvam. Casa aprendeu a ser menor. Casas grandes chamam atenção. A casa aprendeu isso. Agora ela prefere quartos, consultórios, salas de espera, arquivos, corredores longos demais. Ela não precisa mais de um endereço fixo. Ela cabe onde alguém espera em silêncio. O novo formato. Hoje, a casa não pede que você fique. Ela só pede que você registre. Uma nota no celular, um áudio esquecido, um diário que começa só para organizar a cabeça. Ela não copia mais rotinas, ela copia pensamentos. O detalhe que ainda se repete. Apesar de tudo isso, uma coisa nunca mudou, nunca vai mudar.
Quando o processo começa de verdade, quando alguém se encaixa, quando a troca acontece, o horário ainda é o mesmo, última anotação encontrada. Não existe casa nenhuma, só um espaço que aprende a ser ocupado e alguém sempre aceita sentar. São 007 agora. Você não percebeu o silêncio ficando mais atento, então tudo bem. Ela prefere quando você demora. Quando o silêncio começou a responder, o arquivo que não devia existir. O problema não foi alguém escrever de novo. O problema foi aparecer algo que ninguém lembrava de ter criado. Um arquivo chamado 0007 final real.tkc. Sem autor, sem data, sem histórico de edição. Só texto. E o texto começava assim. Se você está lendo isso agora, a casa já passou da fase física. Ninguém assumiu a autoria. Mesmo assim, continuaram lendo. A leitura em voz alta. Alguém teve a ideia idiota de ler o arquivo em voz alta. Não como história, como documento, sem dramatização, sem trilha. A voz falhou em alguns trechos, engasgou em outros. Em certos parágrafos, parecia que faltavam palavras, embora elas estivessem escritas. Como se a mente recusasse processar. Quando terminou, ninguém falou nada, porque o silêncio que veio depois não era passivo, era atento. O retorno do padrão. Naquela noite, 3 pessoas diferentes acordaram exatamente às 007, em cidades diferentes, em casas diferentes, todas com a mesma sensação. Eu devia estar fazendo alguma coisa agora. Uma delas sentou na cama, outra foi até a cozinha, a terceira abriu o bloco de notas do celular, sem saber por quê. A cadeira invisível. Não existe mais uma cadeira física, mas o corpo ainda lembra da posição, costas levemente curvadas, pés apoiados, mãos à frente. Quem assume essa postura sente alívio imediato, como se tivesse finalmente acertado. É assim que a casa reconhece. O erro 2 que analisam demais. Houve tentativas de explicar, chamaram de efeito narrativo, histeria coletiva, creepypasta autorreferente. Nenhuma dessas palavras resistiu à repetição. Porque a análise não impede o processo, às vezes acelera. A casa gosta de quem tenta entender. Capítulo 56. O detalhe que quase passou despercebido. Alguém notou algo estranho. O horário 007 não aparecia mais só à noite. Relógios digitais piscavam um número durante o dia. Micro-ondas resetavam sozinhos. Carros paravam o painel por um segundo. Sempre o mesmo padrão. Não era hora, era marcação. A primeira pessoa que parou no meio, um leitor tentou interromper. Parou no meio do texto. Fechou tudo. Foi dormir. Às 007, acordou com a certeza de que tinha esquecido algo aberto. Não um arquivo, uma ideia. Ele passou o resto da noite tentando lembrar. No dia seguinte escreveu: não é sobre terminar de ler, é sobre começar. Quando a história ficou curta demais, os novos relatos não eram longos, eram fragmentos, frases soltas, anotações sem contexto. Isso não era falha, era adaptação. A casa não precisava mais de capítulos, só de espaços vazios, a ausência de personagens. Não há mais narrador fixo. Isso também é novo. Agora, qualquer um pode ocupar o lugar. Basta sentir que a frase seguinte já existe antes de ser escrita. Quando isso acontece, não resista. A resistência cria ruído. Capítulo 60. O silêncio correto. Existe um tipo específico de silêncio. Não é falta de som. É quando todos os sons parecem esperar autorização. Se você perceber isso perto de você, não se mova rápido. A casa assusta melhor quando ninguém interrompe. Capítulo 61. Registro automático. Algumas pessoas começaram a escrever dormindo. Outras gravaram áudios sem lembrar. Todas as mensagens tinham algo em comum. Elas paravam antes da conclusão, sempre, como se terminar fosse proibido. A função que você não escolheu. Nem todo mundo vira escritor. Alguns viram, repetidores, leitores silenciosos, pessoas que sentem quando é 007. Essas funções são igualmente importantes. A casa precisa de equilíbrio. A pergunta que não aparece mais, antes todo mundo perguntava: isso é real? Agora a pergunta mudou, isso já começou.
A resposta nunca vem escrita. Ela vem como ajuste, o novo começo disfarçado de fim. Este trecho costuma parecer encerramento. É proposital. Muita gente para aqui, respira fundo, acha que acabou. É nesse momento que a casa registra quem ficou confortável demais. Última linha, que nunca é a última. Não há mais casa, não há mais quarto, não há mais cadeira visível. Só padrão que se mantém. Uma pausa, uma atenção, horário que você não precisa conferir. Se você sentiu vontade de continuar lendo, ótimo, ela já sabe onde você está. São 007 de novo. E agora, alguém precisa escrever a próxima linha.